E aí, falando sobre esses imprevistos aí que podem acontecer, eu acho que a gente podia falar um pouquinho também sobre os seguros que são importantes o profissional da saúde ter, né? É um assunto que acho que, nossa, é tão difícil da gente falar, é tão difícil da gente tocar nesse assunto, porque a gente sempre pensa no seguro do carro, da casa, né, da clínica, a maioria das clínicas faz um seguro da clínica, mas tem um seguro que eu acho importantíssimo, que é o de responsabilidade civil, né? Sim, sim. É o que você falou. A gente pensa muito no material, né? Poxa, mas o que que eu vou fazer se eu perder meu carro, se roubarem meu carro, né? Se acontecer alguma coisa com a clínica, enfim. Mas o seguro de responsabilidade civil, ele vai de encontro a uma necessidade, eu diria que crucial para o profissional de saúde. Né? Não só para o profissional de saúde, mas principalmente para o profissional de saúde, em relação a processos, né? A gente trabalha, dependendo da seguradora, né? A Porto, por exemplo, trabalha com é, é, passados, né? De uma data para frente, um erro médico, alguma coisa nesse sentido, uma cirurgia. Então, é muito importante que você tenha esse tipo de seguro. Por quê? Porque ele vai te dar uma garantia, assim como você tem a garantia de que você vai ter o seu carro, o seu veículo reposto, né, algum dano na sua clínica, ele vai te dar um maior conforto de trabalho, né, porque imprevistos podem acontecer, né, para um profissional. Tá, então o seguro de responsabilidade civil, ele cobre o quê? Então, ele cobre, por exemplo, numa cirurgia, um erro médico, alguma coisa nesse sentido. É uma das coisas que ele cobre, né? Na verdade, o seguro de responsabilidade civil, ele é muito detalhado. E aí Tá. a gente pode sentar e conversar, explicar detalhadamente para o profissional. Mas assim, a Em grosso modo, essência, ele é é para isso. se o paciente te processar, certo? Sim, sim, no caso de Se um o paciente processo. entrar, te processar, não por atendimento, ou não assim, não gostei do jeito que você me atendeu, mas se ele te Não, processar não. porque você Sim. causou um dano a ele, Um né? dano, isso. Responsabilidade civil, RCF, responsabilidade civil facultativa, é sempre para um terceiro. A gente trabalha com isso também no seguro automóvel. Ah, um exemplo. Ah, teve uma colisão de um veículo. Aí sempre fala, você é segurado ou você é terceiro? O terceiro é o que tem né, a responsabilidade civil, é sempre o terceiro. Então a gente trabalha não só no seguro profissional, mas também no seguro de auto, no seguro. Todos os seguros têm responsabilidade civil Tá. para Que terceiro. é qualquer acidente que acontecer com o seu paciente dentro da sua clínica. Tem clínicas Sim, que tem escada, né? Tem clínicas que tem sim, que pode ter algum risco lá dentro e também você tem o risco do tratamento. Então, esse seguro exato. cobre isso. A pessoa Isso. vai entrar contra você e aí você aciona a sua seguradora. É igual E tem um bater o carro. capital segurado. Isso. Isso, e tem um capital segurado. Então depende do que o profissional contratar. Então por isso que a gente tem que falar, né, Avaliar o perigo, individualmente. né? Exato, Vai isso. avaliar. Você nunca foi processado, ou você trabalha com procedimentos de baixíssimo risco, ou não, você só faz cirurgia, você só atende o público idoso. Aí vai mudar. E aí a Isso Regiane está mesmo. perguntando, eu acho que você não vai conhecer, mas eu vou te dar uma explicada. Porque assim, na odontologia tem uma associação que se chama Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. E Uhum. ela oferece um RC coletivo, tá? Então, o que que Uhum. ela faz? Ela contrata uma cobertura, aí ela oferece para os associados dela um valor mais baixo, porque é coletivo, para dar Uhum. essa segurança, né, esse serviço a eles. Mas Sim. um problema que eu vejo no coletivo, e de repente você sabe até de outras coisas, mas um problema que eu vejo nesse específico é porque a associação ela contrata uma cobertura, é isso que você falou, uma quantidade de dinheiro que ela pode acionar a seguradora. E aí vai depender de quantos associados acionaram, porque se já foi gasta aquela cobertura, pode ser que chegue na sua vez e não tenha cobertura. Então, do coletivo, eu não tenho experiência, tá? Então, precisa ver. Porque o que que acontece? Normalmente,
quando a gente fala de apólice coletiva e quando é de um órgão específico, ela é como uma previdência fechada, por exemplo. Ela tem normas específicas daquela apólice. Então é importante pedir isso, né? Antes de você As fazer a regras. contratação, pedir as regras para dar uma olhada, porque eu já tive cliente que quando foi acionar não pôde ser atendido porque já não estava mais dentro da cobertura, entenderam? Mas Sim. pode ser também que a associação já tenha alterado esse valor, como pode ser que melhor, se não consigo ter outro, é melhor ter esse por garantia, né? Então eu acho que Exatamente. vale olhar, mas entender que é uma pólice coletiva, que não é uma coisa que vai estar que a regra seja só sua, você depende da utilização de várias outras pessoas, né? E Isso, além... Gleice, desculpa. É muito comum, isso é muito comum acontecer, tá? Em qualquer tipo de cobertura. Muitas vezes eu atendo um cliente, por exemplo, que ele sabe que ele tem um capital segurado, que ele tem um seguro de vida e que ele tem, de repente, até uma cobertura, no caso do profissional de saúde, mas quando a gente pergunta quanto é, a pessoa, normalmente o cliente não sabe. Então, uma dica que eu dou aqui, né, para qualquer pessoa, independente se seja profissional de saúde ou não, é reveja as suas apólices. Estude as suas apólices, porque o que acontece? As necessidades da gente, elas mudam. Muitas vezes você fez esse seguro de responsabilidade civil lá quando você se formou. E muitas vezes você não reviu esse seguro. Muitas vezes, quando você fez o seguro, você trabalhava, por exemplo, um consultório, ambulatório. Hoje você faz cirurgia, né? Você tem uma atividade maior aí na parte de cirurgia. Então, não só o seguro pessoal, o seguro RCF, reveja os seus seguros. Isso é muito importante, porque a vida da gente é muito dinâmica. A gente muda, dia a dia as coisas vão mudando, e isso só quando a gente precisa é que a gente vai olhar. Que nem olhar. agora no caso da pandemia, que a gente viu que os seguros de vida não cobriam a morte no período de pandemia. Então, Sim. é mais uma coisa, a gente tem que realmente entender o que a gente está contratando, né? E além, Sim. então, do seguro de... Pode falar. Em relação a essa informação que você passou da pandemia, nas regras dos seguros de vida em geral, não cobre nem pandemia e nem epidemia. Não são cobertos, são riscos excluídos do seguro. Porém, algumas seguradoras, como a Porto Seguro, por exemplo, dos clientes que já tinham o seguro, ela considerou a cobertura do Covid-19. Uhum. Então, os nossos clientes que já tinham o seguro, eles tiveram uma cobertura da Covid-19 e a gente está trabalhando com uma carência, que aí depois a gente pode estar falando individualmente, uma carência pequena, mas que o cliente pode adquirir o seguro e aí, cumprida essa carência, ele vai ter a cobertura. Mas por falta de conhecimento, a gente acaba nem imaginando que seja possível uma coisa dessa, né? Exatamente, não. Nem imaginava, tá? E a Joyce está falando que a Prudential também cobre.